tá? De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional, depois de 8 anos no vermelho, as contas do governo federal registraram um superávit primário de 54,1 bilhões de reais em 2022. Resultado que ficou acima das expectativas do extinto Ministério da Economia, hoje Síndico 4. Não é, aí a economia de fato sumiu do Ministério, né? Porque de um você fez 4. A pasta de Paulo Guedes estimava um valor de 36 bilhões de reais de superávit. O que isso significa? Significa, eu lembro do Ronivon. Significa que as receitas do governo superaram as despesas, sem considerar o pagamento de juros da dívida pública. Em valores corrigidos pela inflação, o saldo positivo somou 57,9 bilhões de reais. Neste ano, o orçamento sancionado por Lula deve bater um déficit primário de 231 bilhões de reais. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, busca diminuir esse valor para cerca de 100 bilhões. Bom, nós estamos vivendo um momento de combate à desinformação. Urian, mestre do negacionismo, estudioso do negacionismo. Os cofres estavam vazios, segundo Lula. Não sobrou nada. Foi terra arrasada. Mais uma desinformação do presidente? Eu acho que aí a gente vai mais para a área de interpretação. Eu acho que de qualquer maneira, de quem ganhasse a eleição, fosse o Lula, fosse o Bolsonaro, ia haver gastos de projetos que foram prometidos em campanha. Então, isso inevitavelmente iria acontecer. A minha preocupação... Não, mas a questão é a fala dele. A terra estava arrasada, não tinha nada na conta. Tá aí, ó, 59 bilhões, corrigido pela inflação, não é nada. A minha preocupação... Eu já achei 25 mil reais na conta. A minha preocupação é como a gente vai conseguir recuperar isso, com todos esses gastos. Vai ser como? Por essa maneira que o Haddad tem sugerido aí de financiar, de parcelar os tributos atrasados. A gente teria que cortar gastos, na verdade, mas... De não cobrar Cuba, Venezuela, Moçambique, Nicarágua, deixar $1 bilhão, né, tirar $1 bilhão do receito, sacando o fundo garantidor da exportação, né, e sem cobrar os amiguinhos. O governo nem começou e já mandou uma PEC para o Congresso que vai dar um déficit de, 70 bi para o país, né? Então, eu ri quando tu falou aqui porque, tem que cortar gastos. Essa nunca foi uma prerrogativa do governo da esquerda, né? E aí é fora de interpretação, são os dados, né? O primeiro governo ali teve um crescimento surfando a onda do Fernando Henrique Cardoso, o segundo governo apelou para o populismo e o Lula já tem falado em voltar com o PAC, que foi uma das maiores cúpulas do populismo no Brasil, e aí depois entregou o governo para Dilma Rousseff do jeito que a gente viu. Então, cortar gastos nos governos de esquerda nunca foram a principal prerrogativa. Lembrando que agora a gente tem o maior número de ministérios da história da redemocratização, né? Então, eu acho muito difícil. Aí o Haddad fala aqui que vai reduzir o déficit para 100 bi, só 100 bi. Você vê, né? Você vê que eu tento torcer. Sim, é verdade. Você vê que eu tento achar, ver a luz. Né? Você veja que eu sou Caroline, a busca da luz. Aí você faz um elogio, pronto. Já vem com uma desinformação. Como é que um caixa superavitário, o primeiro em 8 anos, sim, vamos fazer as contas para quem não é bom de matemática, desde 2014, desde o primeiro ano do segundo mandato da Dilma, nós não temos superávit. Desde 2014, o Brasil não fecha o tesouro no azul. Isso é desinformação. Sim, a gente pode olhar o copo com água pela metade e dizer que ele está cheio ou que ele está vazio, né? Então, eu vou falar... Para quem tem sede, meu amor, desde 2014 sem água, se você vê o copo com um pouquinho d'água, aquilo... O problema é que não faltou água, mas faltou comida para os Yanomami, né? Então, assim, a que preço nós chegamos nesse superávit? Concordo,
O governo de Dilma foi desastroso, inclusive falei isso no Fast News dessa semana, né? O governo da Dilma teve o terceiro pior PIB desde a proclamação da República. Mas o superávit também não pode ser visto como um copo cheio até o topo, né? A gente tem que pensar que houve um preço para isso. E a gente está vendo aí a história do Yanomami agora. Então, a gente precisa entender até que ponto esse superávit foi positivo. O que ficou faltando para dentro de casa. Mas, de verdade, vamos aqui colocar na mesa. Eu não sou bolsonarista extrema. Na verdade, eu acho que o extremismo é sempre ruim. Mas a gente tem que avaliar que, assim, não dá para falar que, no final, a política econômica foi menos desastrosa do que a gente imaginava depois de uma época de pandemia. E só para colocar mais um dado aqui, você continua. Os avisos do Ministério Público para o governo federal de que os Yanomamis estão em situação crítica começaram a vir em 2016. Deveria ter 2016. Começado com o Colombo aqui. Em 2016. Por que ao invés de fazer plataforma em Cuba, metrô em Caráguas, não sei o que em Moçambique, não se foi feito nada também? Ou seja, não tem virgem neste bordel. Exato. Assim, só fazer um parênteses, a gente falou sobre os índios aqui em outro programa. E, eu acho que na história das Américas, né, América do Norte, América Latina e América do Sul, os índios nunca foram privilegiados. Eu sei que não é a pauta do nosso programa, mas a gente já falou muito sobre isso. Existe um olhar para eles que deixa eles à margem da sociedade desde o surgimento da nossa história. Então, é só olhar para os Estados Unidos, olhar para qualquer país da América Latina, especialmente para o Brasil, né? Então, é óbvio que agora esse governo está usando essa narrativa porque eles chegaram numa situação extrema e merecem todo o apoio, toda a atenção que estiverem disponível, mas isso é uma culpa de todo mundo, desde Colombo, desde Pedro Álvares Cabral, desde que o mundo é mundo. No meu tempo de vida, no meu lifetime, as únicas homenagens aos indígenas que eu vi foram a música da Xuxa e da Mara Maravilha. Exatamente. De verdade. E ali uma outra coisa na literatura que vê eles como uma figura de literatura e não como pessoas que realmente precisam de ajuda. Sim, né? inclusive, fazer meia culpa. Inclusive, Sônia Guajajara, na posse, citou isso, né? Dizendo que ela não gosta da palavra índio, não gostaria que fosse o Ministério do Índio, porque índio já ficou um termo pejorativo, que a gente usa, inclusive, para coisas negativas. Ela falou, prefiro tratar como povos originários, como povo indígena. O termo oficial é indígena, né? Indígena ou povos originários. Isso. Mas volta esse ponto dos indígenas realmente, mas eu não acho que a gente teve um superávit às custas disso. Eu realmente acho que foi uma gestão que teve, sim, suas vantagens. A gente tem que pensar desde, na verdade, da grande dupla TT e Memê. Vocês conhecem a dupla TT e Memê? É o grande Michel Temer e Meirelles, que venhamos e convenhamos, foi uma dupla que realmente mudou do que a gente pegou de Dilma. Eles fizeram uma revolução ali, subiram o PIB, baixaram o desemprego, fizeram aquela mudança nas leis trabalhistas e é muito pouco valorizado. Bolsonaro sabia disso, pegou também muita coisa que veio do governo anterior, inclusive chamou o Temer para ajudar em momentos de crise ali, pela habilidade política que ele tem, e fez sim coisas que fizeram com que o Brasil tivesse um resultado econômico bom depois, no final dos seus 4 anos de governo. É claro, por exemplo, a inflação foi muito baixa, eles conquistaram uma inflação baixa em cima, especialmente da política, ao meu ver, desastrosa da baixa do ICMS, mas no momento ali foi eleitoreira a decisão, mas também necessária. Que decisão não é eleitoreira? Exatamente. Mas bem ano de eleição, a gente sabe que foi uma baixa que vai dar uma consequência financeira complicada ali para os estados, até foi o principal assunto hoje da reunião dos governadores. Mas, enfim, baixou a inflação, a gente conseguiu vir com números muito bons. Mas, assim, é também cruel a gente falar que foi só em cima da questão terrível que a gente viu dos Yanomamis e que há muito tempo vem sendo negligenciada. Eu concordo um pouco com todo mundo aqui, na verdade, porque concordo inclusive com o Padilha. No ano passado eu critiquei, eu achei essa medida eleitoreira, assim, como que você quer diminuir os impostos, obrigar os estados a diminuírem os impostos no ano de eleição? É óbvio que isso é uma forma de clientelismo, que é você trocar apoio político por bens materiais para a população. Só que uma coisa me chama a atenção, que é o Padilha criticar isso, só que ao mesmo tempo o governo vai renovando essa isenção também. Então você está criticando o governo anterior por fazer uma coisa que você está fazendo agora?
Vamos olhar para o momento, também fazer uma autocrítica e parar com esse negócio de sempre transferir a culpa para o outro. Isso não existe em Brasília. Autocrítica é uma coisa que eu nunca vi em Brasília. Falei que o último político honesto em Brasília que eu vi foi o senador Caxias da novela Rei do Gado. Só o estado de São Paulo, com essa isenção, perde R$1 bilhão por mês. Isso dá 12 bilhões de reais por ano, que é um dinheiro que deixa de ser arrecadado, que deixa de ser investido naquilo que importa, saúde, educação, segurança, sem contar o resto do Brasil. E eu fico muito feliz com essa reunião dos governadores, por outro lado. Porque pelo menos está havendo um diálogo, que é uma coisa que não existia no governo anterior. Isso é. Se o Bolsonaro tivesse feito o que o Lula fez agora de conversar com o Dória, porque o Tarcísio está lá em Brasília conversando com o Lula agora. A gente tem que pensar nas pessoas. E vai ter que conversar. Tem que pensar nas pessoas. Do Porto de Santos. Então, a atitude de se reunir para conversar, vai ter que ser debatido. Eu aplaudo essa atitude de reunir para conversar e chegarem num consenso. Sim, sim. Eu me preocupo só porque realmente, eu concordo 100%, o diálogo é base da política, na verdade.